Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Comigo, como podem reparar, estão a faltar elementos habituais do Gabinete de Crise, mas eis que temos uma convidada muito especial e, portanto, damos aqui as boas-vindas à professora Diana Soler, que se junta a nós, portanto, entra também naquilo que é o painel Obrigada. dos especialistas e dos convidados especiais aqui nos nossos episódios. Professora, bem-vinda. Muito obrigada. E a professora está aqui para falar, obviamente, sobre um tema especial deste episódio, que são os 6 meses de Biden. E, portanto, atempadamente vamos falar sobre isso. Portanto, não posso deixar de agradecer ao facto de termos atingido a meta dos 500 seguidores no Instagram. Portanto, 500 Polititankers, chegámos lá. Eu bem sabia que ainda antes deste mês, e estes dois meninos sabem, em reunião, eu disse que antes do final do mês conseguimos alcançar os 500 seguidores e, portanto, assim o é. Parabéns. Obrigado, professora. A centena de seguidores também no YouTube está alcançada já faz um bom tempo, portanto, estamos num bom caminho. Vão vir novidades em breve e, portanto, tudo está a ser planeado, está a ser pensado e, portanto, dou aqui as boas-vindas também aos colegas habituais, o Emanuel e o Vasco. Obrigado por uma vez mais estarem aqui e, portanto, vamos à ordem, à tábua das matérias, portanto, aqui este lado francófono a imperar no Polititank, em que vamos dar aqui apenas uma nota sobre o falecimento, a morte do Major Otelo Saraiva de Carvalho. Depois vamos ter a professora Diana Soler a introduzir-nos o tema dos 6 meses e vamos ter aqui também uma conversa, um debate com relação aos 6 meses de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos da América. A professora depois retira-se e ficamos nós os três aqui a falar sobre o Estado da Nação ou o Estado da Oposição. Enfim, aquilo deu para tudo e para nada e Costa sai tranquilo para as férias de verão. Portanto, eu também estamos neste momento nas férias parlamentares, portanto vai haver gozo de férias para todos. Ora bem, Otelo Saraiva de Carvalho está longe de ser das figuras mais consensuais deste país, herói para um, vilão para outros, e portanto assim o é. Eu, enquanto historiador, não posso deixar de dar aqui uma nota pessoal a isto, e portanto cansei-me durante este dia todo estar a ver pessoas dizer a história julgará, a história dirá, a história julgará. Não. A história não tem que julgar rigorosamente nada, a história apenas conta as coisas como elas são. E deve procurar ser o mais isenta possível. A história não existe nem felizmente, nem infelizmente. Foi assim que aconteceu e é assim mesmo. Portanto, não há nada a mudar. Agora, a política, a sociologia, a antropologia, essas ciências sim podem ter uma outra leitura, se bem que também não podem ter uma leitura muito facciosa, porque também direi que não perde a importância e perde relevo, mas a história não é uma ciência social para se opinar sobre as coisas. Outras ciências permitem essa elasticidade, não digo que seja a bandalheira no resto, porque eu também estou na ciência política e, portanto, assim não o é, mas existe uma outra plasticidade nesse caso. Portanto, Major Otelo Saraiva de Carvalho foi importantíssimo, foi o estratega do 25 de Abril de 1964, importantíssimo naquilo que foram o controle das operações, acredito que possa ter sido aquele que tenha feito voz grossa e dizer vamos lá fazer a revolução, porque, obviamente, devemos entender que devem ter havido muitos capitães, porque já tinha havido momentos antes uma tentativa falhada de levantamento também, militar, o tal golpe falhado das Caldas, e, portanto, acredito que ele tenha chegado à frente nessa mesma parte. O resto da história, nós já sabemos, candidatura presidencial que não venceu na altura. Depois tivemos também aquilo que acaba por ser a maior mancha de sangue na sua carreira política, na sua vida pessoal, que é a questão das FP25, né? Portanto, um livro também recentemente lançado que fala disso. Era um assunto que estava mais ou menos enterrado, mais ou menos esquecido e, portanto, agora foi levantado de novo. E, portanto, eu, no podcast Conversa, agradeci pela componente da estratégia, que ele disse que façam tudo menos derramar sangue, ou terá dito isto, pois também nós nunca, não estávamos lá, portanto não sabemos se assim o foi mesmo, mas esta parte, para mim, do COPCON, das FP25, da questão toda do PREC, também não ajuda
conseguir fazer uma outra visão que não esta. Portanto, esta é a minha visão pessoal. Não sei, Emanuel e Vasco, se vocês querem dizer alguma coisa em relação a isto. Emanuel, começo por ti, já que estás aí a afirmar muito convictamente. Sim. Lamentar a morte de Hotel Saraiva de Carvalho, como é evidente. Lamentar, sobretudo, alguns dos comentários que vi pulular por essa internet fora, porque eu acho que o que se tem que fazer é a história, como estavas a dizer, de uma forma objetiva, e depois cada um terá a sua opinião, mais para um lado, mais para o outro. O que é facto é que estamos aqui todos a falar também por causa dele. E isto é um valor que já está intrínseco na sociedade portuguesa, ao qual não se dá muito valor, porque já nascemos, muitos de nós, ainda não todos, não passou o tempo suficiente, mas muitos de nós já nascemos com o direito a expressar-nos. Mas não podemos nunca esquecer que isso esteve em causa durante muito, muito tempo em Portugal. Eu não sou tão antigo para já ter nascido nessa altura, mas tenho essa consciência. O resto, a história já nos contou o que é que se passou. Não queria forçar muito a nota nesse ponto. Acho que o momento é de respeito. Temos que pensar, o que eu faço normalmente é pensar, se fosse eu, o que é que eu gostaria que fizessem. E o que eu gostaria é que respeitassem o luto. E acho que é isto. Obrigado, Emanuel. Vasco? Vou fazer aqui o meu comentário separando em dois aspectos. Em primeiro lugar, fazendo aquilo que eu faria com qualquer ser humano que morre, que é a questão do luto. Tudo bem, deve-se, fazer essa memória por respeito aos familiares, mas depois também não podemos nos esquecer da outra parte. E qual é que é a outra parte? É constituída por familiares de todos aqueles que foram vítimas da morte de forma direta ou indireta, em que Hotel de Saraiva de Carvalho esteve envolvido. Fala-se, portanto, num autor moral da questão da morte, portanto, de várias crianças, inclusive a tentativa de tomar o poder por via armada, que era um dos objetivos que o Hotel de Saraiva de Carvalho tinha na altura, e portanto também num período, é preciso dizê-lo, em que a turbulência política estava em alta, e portanto um contexto político que não tem nada a ver com aquilo que nós conseguimos encontrar nos dias de hoje, e portanto por todas aquelas famílias que foram vítimas, portanto, diretamente, portanto, daquilo que foram os vários atentados que decorreram, e tudo isso é de lamentar, porque muitas das vezes nós perguntamos qual é o sentido de justiça e se é que a justiça é feita, se não é feita. As coisas... Isto são situações sempre muito duras, porque envolvem familiares e pessoas, e portanto há que ter respeito também por todas essas pessoas, porque são perdas humanas, e portanto há que ter sempre muito cuidado quando se fala relativamente a isto. Há relatos, há histórias, há uma grande documentação que foi feita, e um estudo que foi feito depois de muito tempo que isto passou, e o que é certo é que há que lamentar todo este episódio sangrento da história de Portugal, que curiosamente não é muito referido na nossa história. Não sei porquê, ou talvez sei porquê, mas pronto, é o que é, as coisas são assim, e portanto queria dar essa nota de destaque. Obrigado, Vasco. Emanuel, querias acrescentar mais uma coisa? Deixa-me só dizer uma coisa aqui em relação ao que o Vasco disse, que eu noto que as pessoas que estão mais do lado da história nas FP25 não fazem isto que o Vasco fez, que é passar à frente de um dos eventos mais importantes do século XX português.
e não estou a desvalorizar, porque são vidas humanas e, portanto, merecem todo o respeito, tanto umas como outras, mas acho que o julgamento foi feito, foi votada a amnistia, e se foi votada a amnistia terá sido eventualmente por uma destas razões que eu apresentei. Eu não queria demorar muito tempo neste ponto, que era só para ser de passagem, mas era só para dizer isto, que vi muita gente fazer isto, e respeito, temos todo o direito a falar todos, mas fazer isto que o Vasco acabou de fazer, que é passar por cima do 25 de Abril e ir para as FP25. Sim, porque lá está. Tens sempre os dois extremos. Portanto, tens aqueles que idolatram o Hotel Saraiva de Carvalho, portanto, é o Salvador, é o Libertador, não é? como vi escrito pelo PCP, e portanto, passam por cima das FP25, e tens pessoal tendencionalmente mais afeta à direita, tendencionalmente, não estou a dizer que são todos, que o 25 de Abril, ok, é apenas mais uma personagem lá e portanto foca-se na questão das FP25. Mas há um caminho no meio que se pode ter, que é respeitar os dois lados claro da que questão, sim. que é o que eu tento fazer. Só para isto, só para ficar claro. Sim, mas lá está. Mas isto foi o mesmo caminho que nós tivemos na altura com o Marcelino da Mata. Né? Portanto, para uns, herói nacional, o oficial mais medalhado de todos os tempos. Para outros, era o traidor porque não lutou junto dos seus compatriotas africanos. Lá está. Regra geral, estas grandes figuras, grandes no sentido de magnitude, a importância que têm em momentos-chave, muitas raras, poucas vezes não conseguem ser ambíguos no que toca ou consensuais, sim, é esta palavra. Mas pronto, esta parte está feita, acho que todos nós temos as nossas posições e ficaram bem expressas. Professora Diana, vou-lhe passar assim para introduzirmos então, fazemos aqui um resumo, um balanço geral inicial, para depois iniciarmos aqui o debate destes 6 meses do Joe Biden, não é? Do Sleepy Joe, enfim, tudo nós aqui, de forma carinhosa, por assim dizer, ou não, chamamos-lhe o bidão, portanto, a questão é, e já era algo que nós tínhamos falado no podcast Conversa, em outros episódios, que tínhamos dito que Joe Biden não ia ser tão noticioso quanto era Trump, portanto é uma personagem chata, no sentido de que pouco ou nada acontece, e o que vamos tendo de gafes, de momentos, é como, por exemplo, aconteceu agora uma mais recente que eu vi, foi perguntar ao Biden o que é que ele achava sobre o que é que as redes sociais andavam a fazer, e ele respondeu, portanto, aquilo também estava o helicóptero por trás, não sei se poderá ter interferido ou não, eu vou acreditar que sim. Ele disse que estão-nos a matar a todos e, portanto, temos é que tomar a vacina contra o Covid e não sei o que mais. Portanto, isto e fora aqueles momentos em que é o perde-se um bocadinho, depois volta à realidade. Enfim, nada que nós já não tivéssemos visto um pouco nos debates, não é? Boa noite. Eu gostava, antes de mais, de agradecer a vossa persistência. Os ouvintes lá em casa não sabem, mas vocês convidaram-me para participar neste vosso debate 2 vezes, nos 2 dias em que eu fui vacinada contra a Covid-19 e que me senti mal, e portanto não fui capaz de comparecer e não poderia deixar de estar aqui convosco hoje. Portanto, muito obrigada, Cláudio, que eu já conheço há algum tempo. Muito obrigada aos outros participantes e é um gosto estar aqui. Em relação a Joe Biden... Desde Trump. Exatamente, conhecemos desde o Trump. Em relação ao Joe Biden, eu vou tentar ser breve porque eu acho que o que é interessante aqui é lançar o debate e não eu estar aqui a ter uma conversa muito longa acerca deste assunto. Portanto, eu acho que há 2 pontos muito importantes a fazer. O primeiro é o da política interna, o que é que está a acontecer internamente nos Estados Unidos e até que ponto é que Joe Biden tem sido vitorioso, e a política externa, que é uma coisa muito incipiente ainda, porque a política externa, enfim, é preciso algum tempo para começar a ser concretizada, e portanto eu ia referir muito rapidamente
as características fundamentais destes dois lados, interno e externo, nos primeiros 6 meses da presidência Biden. O que eu vou dizer em primeiro lugar é uma coisa que já é muito sabida e que tem sido muito dita e muito escrita nos jornais e dita na televisão, etc., mas é importante frisar. Em primeiro lugar, muito boa, digamos assim, muito boa performance na organização da vacinação nos Estados Unidos. Em agosto, um bocadinho depois do que Biden previa, vai-se atingir a imunidade de grupo. Juntamente com isto, a passagem dos Estados Unidos como, enfim, criador de imunidade do grupo no seu país, a dador de vacinas, do ponto de vista internacional. Portanto, uma clara vitória de Joe Biden. Em segundo lugar, a aprovação de um plano sem precedentes para o relançamento da economia. É um plano que tem muito bom aspecto, mas é um plano muito à esquerda e, portanto, vamos ver que, apesar do Congresso e do Senado republicanos também, quer dizer, o Senado e o Congresso são dominados, o Congresso dominado pelos democratas e o Senado empatado, sendo que os democratas têm o voto de desempate, mas era preciso maioria qualificada, portanto houve republicanos que votaram a favor deste plano de relançamento económico, mas é um plano muito mais à esquerda do que qualquer presidente republicano lançaria. É um plano essencialmente para as famílias, é um plano essencialmente para relançar a economia a partir do consumo, ao contrário do que é costume nos republicanos, que são planos para relançar a economia através da criação dos empregos, através das empresas e não através dos empregos, através da criação de empregos pelo investimento público, que é o que Biden está a fazer. Vamos ver se esta receita funciona. A verdade é que ele conseguiu aprovar um plano sem precedentes, portanto, mais uma vez, uma nota positiva. Menos positivo, as questões das fronteiras, que eram impossíveis de serem resolvidas de um dia para o outro, mas duplicou o número de imigrantes ilegais na fronteira sul dos Estados Unidos, sem que a administração Biden-Harris, e eu aqui falo da Kamala Harris, porque ela que é responsável pela gestão, digamos assim, desse problema. Portanto, vamos ver de que maneira é que os democratas vão conseguir efetivamente tentar resolver este problema sem acossarem os republicanos. Vai ser muito difícil. Portanto, esse problema está por resolver. O segundo problema que está por resolver e que é muito importante e talvez o problema fundamental dos Estados Unidos está relacionado com a polarização da América. Continuamos a ter duas Américas, metade da América é republicana, metade da América é democrata, cada uma dessas Américas tem valores completamente diferentes e incompatíveis com o adversário, que é visto como um inimigo, muitas vezes vota-se contra alguém e não a favor de alguém, ou quase sempre, segundo as sondagens, e segundo as 3 maiores empresas de sondagens, segundo um artigo publicado na Atlântica há cerca de 2 semanas, isto vai se manter. O Biden tem 52% ou 53% de aprovação, consoante os órgãos de comunicação social, o que é muito pouco para um presidente que devia estar em estado de graça. Portanto, 2 assuntos com um desfecho muito positivo, a vacinação e a aprovação do plano económico, 2 assuntos muito negativos, ainda muito negativos, que têm a ver com as fronteiras dos Estados Unidos e o problema da migração e a questão da polarização norte-americana. Do ponto de vista externo, vou ser muito rápida, não existe ainda propriamente uma política externa, porque em 6 meses não é possível pôr em prática no terreno uma política externa. Existe uma coisa, digamos assim, a que se começou a chamar erradamente, do meu ponto de vista, da doutrina Biden. Não é uma doutrina, é uma narrativa que tem 3 ou 4 pontos muito importantes. O primeiro é que o inimigo fundamental dos Estados Unidos é a China, é o único inimigo, dizem os documentos, capazes de criar um desafio sistemático aos Estados Unidos, portanto, em todas as áreas, na área militar, mais convencional possível, económica, tecnológica, de cibersegurança, aeroespacial, etc. E, portanto, a China é apresentada nos Estados Unidos como o grande inimigo dos Estados Unidos, o inimigo que deve, por um lado,
unir republicanos e democratas no sentido de salvar o país da emergência iminente da China, e por outro lado deve unir a população americana, no sentido em que a população americana passa a ter um inimigo comum que é preciso combater e que põe em questão a forma de vida americana. Segundo ponto da narrativa, mais uma vez não é uma doutrina, é uma narrativa, Biden, é a ideia de que há um combate entre democracias e autocracias para provar quais dos regimes são mais eficientes relativamente à gestão interna e internacional. Ponto 3. Por esta mesma razão, Joe Biden está a tentar que as democracias, fazer dos Estados Unidos o líder do mundo livre e que as democracias se alinhem, digamos assim, à volta dos Estados Unidos para combater a China e as outras autocracias. Este plano, isto implica uma bipolarização do sistema internacional. De um lado, há democracias que são atores moralmente mais benéficos e, para Biden, são, do ponto de vista da eficiência, têm que provar que são mais eficientes que as autocracias, portanto, conseguem gerar um sistema internacional, por um lado, mais pacífico, mas, por outro lado, igualmente eficaz. Do outro lado estão as autocracias, que são, digamos assim, atores mais agressivos, menos condutivos a um sistema internacional pacífico e que querem, digamos assim, dominar o mundo e dominar a ordem internacional e imprimir uma ordem internacional hierárquica de cima para baixo, na qual as democracias, obviamente, perderão o seu ascendente, que se verificou nos últimos 70 e poucos anos. Finalmente, já não é um ponto, digamos que é um subponto, Biden tem feito um esforço para normalizar a Rússia, ou seja, para mostrar ao mundo que a Rússia é uma autocracia com a qual se pode negociar, com a qual se pode conviver, para tentar isolar a China. Pontos positivos. Biden, finalmente temos um presidente dos Estados Unidos desde há 20 anos que está disposto a criar uma ordem internacional, inclusive das democracias, inclusive da Europa, que tem um objetivo muito concreto, que é não deixar a China tornar-se uma potência internacional. Um dado que ainda não se sabe se é positivo, se é negativo, é a bipolarização do sistema internacional, democracias boas de um lado, autocracias boas do outro. O que é que vai configurar no futuro? É a primeira vez que se está a fazer uma tentativa de pôr as coisas neste sistema, ainda que teoricamente isto seja uma ideia do Woodrow Wilson, mas que nunca foi posta em prática. E, finalmente, vamos ver a reação, quer das democracias relativamente ao plano Biden. Há grandes dúvidas que as democracias ocidentais e não ocidentais estejam dispostas a unir-se para isolar a China. E depois vamos ver qual vai ser a reação da China, que não tem sido propriamente pacífica, mas também não tem sido tumultuosa, relativamente a esta tentativa dos Estados Unidos de a isolar. E eu penso que isto que eu acabei de dizer, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo, de alguma maneira resume aquilo que se tem passado nos Estados Unidos nos últimos 6 meses. Obrigado, professora. É sem dúvida um bom resumo daquilo que se passa e que nos deixa a pensar também que ao final de 6 meses a América ainda não está reunited, não é? Portanto, ainda não está reunida. Tivemos também na noite de ontem um congresso de Trump em Phoenix, portanto um auditório também cheio a estar. O Trump continua a fazer rallies pelo país também, fez se não me engano há um mês atrás ou 15 dias atrás, também grande, por assim dizer. Ao fim e ao cabo, o Trump está a fazer pela vida para também não ser esquecido e só aparecer daqui a 4 anos, não é? Portanto, ou 3 anos. E portanto, continuar a manter isto, só que lá está, isto não... Para os republicanos é bom, mas para a América no seu geral é mau. E de facto estamos com... Mau no sentido de ela não estar unida, portanto não estão todos a caminhar para o mesmo barco, ao mesmo fim.
E estamos com estes discursos realmente extremados, que agora já estamos a falar outra vez de commies, parece que voltamos ao tempo de Jimmy Carter, né? Parece que voltamos outra vez atrás, e parece que temos a guerra no Vietnã e que temos que combater o Stalin e tudo aquilo que são os fantasmas da Guerra Fria do comunismo, parece que estão a voltar. Não esqueça que na altura o Capitão América tinha um subtítulo que era Commie Smasher, né? Portanto, os Maga Comunas, se traduzimos para português. Portanto, esta era uma das coisas engraçadas do ponto de vista curioso da história, como um simples personagem de BD ganha um outro propósito, por assim dizer, e o imaginário. Mas é isto. Aquilo que eu também questiono aqui, professora, e depois já dou aqui a voz ao Emanuel e depois ao Vasco, que é realmente esta componente de não deixarmos ir a China. Portanto, claramente a China neste momento é o alvo a bater, e portanto até se faz aliados com quem se calhar não se quer, e portanto estamos a pôr autocracias que são boas e autocracias que não são más, quando aquilo que antes dizíamos sempre, e acho que ainda continuamos a dizer, que a América é a líder do mundo livre. O próprio Biden diz isso, não é? Exato. Mas eu aqui queria tocar num ponto que, enfim, já ridicularizei bastantes vezes aqui no gabinete de crise, que é aquele momento da Kamala Harris que diz: do not come, do not do the path, don't come to the border. Portanto, aquilo que supostamente também no discurso de campanha era a ideia da América recebe a todos. Portanto, foi quando houve também que estavam a começar a aglomerar junto da fronteira, e a Kamala disse para ninguém vir. Posso só esclarecer 2 pontos em relação a isso? Aliás, 3. Há mais um que eu gostaria de fazer. O primeiro é, as leis são as leis e as leis não podem ser mudadas de um dia para o outro. E eu acho que existe, em parte por culpa do próprio Donald Trump, existe um mito que o Donald Trump foi o único presidente que tentou travar a migração na fronteira sul, portanto, a migração da fronteira do México. Isso não é de todo verdade. O Barack Obama deportou tantas ou mais pessoas que o Donald Trump deportou. É muito difícil lidar com aquela fronteira porque os Estados Unidos não têm efetivamente poder para acolher um milhão de pessoas que está à espera para entrar de um momento para o outro. E a questão foi que são esses mitos que se criam relativamente à política americana, que os democratas iam permitir que toda a gente entrasse porque são bonzinhos e o Trump é mau. Isso é mentira, quer dizer, nem os democratas estão interessados em que o México, a Guatemala, a Nicarágua e o Haiti entrem pelos Estados Unidos adentro por razões óbvias e não por serem maus. Nem sequer as leis de imigração e de asilo se mudam de um dia para o outro por decreto. Quer dizer, e o que a Kamala Harris está a tentar fazer é aquilo que a administração Trump fez antes dela, a administração Obama, aliás o próprio Biden fez antes dela, que é negociar, tal como a União Europeia faz, negociar com os países de origem a tentativa de travar uma imigração descontrolada para a fronteira dos Estados Unidos, porque a capacidade dos Estados Unidos de receberem todos os migrantes que querem vir é limitada, não é possível, por mais boa vontade que qualquer presidente tenha. Isso é uma ilusão, e é uma ilusão que muitas vezes nós vendemos com as nossas simplificações relativamente à política externa norte-americana e à política interna, etc. Pronto, isso é um dos pontos que eu queria fazer. Em relação ao segundo ponto, é assim, eu acho que o Cláudio tocou aí numa questão que é absolutamente fundamental, que é muito difícil estar bem com Deus e com o diabo. E a proposta Biden tem também como um ponto fraco, ou 2 dos pontos fracos, o facto das democracias ocidentais estarem muito fragilizadas por movimentos populistas, por extremismos, etc., mas também pelo facto de que, para ser um inimigo, muitas vezes tem que se fazer as pazes, ou umas tréguas temporárias, digamos assim, é mais correto, com outros inimigos menos perigosos. E o que aconteceu, e eu não expliquei isto bem por uma questão de falta de tempo, foi que o mês passado, no périplo europeu, Joe Biden veio a Genebra para se reunir com Vladimir Putin. E, disseram os especialistas,
o intuito dessa reunião era que Biden e Putin baixassem as tensões que existiam entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas do meu ponto de vista, isto é uma, digamos, é uma interpretação pessoal, mas que eu acho que tem validade, senão não a trazia para aqui, o que Biden tentou fazer foi o seguinte: dizer a Rússia é uma autocracia que está proibida de passar um conjunto de linhas vermelhas, mas se não as passar, é tratada pelos Estados Unidos como uma grande potência, ou seja, como um Estado, como uma potência que pode ter esferas de influência, que pode fazer o que quiser no seu próprio território, que terá direito até, eventualmente, a uma diplomacia menos robusta. E isso serve para quê? Não é para normalizar a Rússia por si, não é para dizer que o que a Rússia faz está certo, é para dizer que o que a China faz é pior. Porque se por um lado há uma normalização das relações com um adversário, em relação à China não há normalização. Não há aceitação da China como grande potência. A China é um challenger dos Estados Unidos, a China quer derrubar os Estados Unidos do seu papel de grande potência e o principal fito da administração Biden é não deixar que isso aconteça. E, portanto, não há em política, quer as pessoas queiram, quer não, uma posição pura. Há uma tentativa de criar guidelines, linhas, por isso é que chamam isto de doutrina Biden. Eu não chamo porque acho que uma doutrina é uma coisa que tem que passar o tempo, tem que ser comprovada por um conjunto de presidências e nada nos diz que isto vai acontecer com a narrativa Biden, mas não há bela sem senão. Não é possível isolar a China com a Rússia a apoiar a China. E, portanto, o que o Biden tentou fazer foi política pura. Afastar ligeiramente a Rússia da China, sem deixar de lhe chamar autocracia, sem dizer que aquele regime é danoso, mas dizendo que aquele regime é mesmo menos danoso que o regime chinês. Porquê? Porque a Rússia é uma autocracia regional, a China é uma autocracia com ambições globais. E, finalmente, para acabar, um outro ponto que é muito importante é o Trump tem, digamos assim, tem-se comportado como líder dos republicanos, apesar de não ter nenhum mandato para isso. Ou seja, nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece na Europa, quando um presidente perde as eleições, digamos assim, o Partido Republicano é o partido que perde, fica sem líder. E começa, logo para as midterm elections, que vão acontecer em novembro de 2022, portanto a um ano e meio deste momento, uma espécie de uma corrida aos lugares elegíveis. E aí vão-se formando lideranças, vai havendo convenções, etc, etc, e vão-se criando líderes naturais. O que o Trump está a tentar fazer é não deixar que surja nenhum líder natural que substitua. E mais, está a fazer uma coisa que já fez na campanha, que já fez na presidência, mas que está a agravar ainda mais agora, que é não, digamos assim, a tentativa de persuadir o eleitorado a olhar para si, mas a tentativa de mobilizar a sua base de apoio para não o deixar. E como é que ele está a fazer isto agora? Está a entrar numa coisa que ele chama as guerras culturais, ou seja, ele apresenta-se como um paladino antidemocrata que quer destruir, em parte com razão, porque há muita radicalidade também do lado do Partido Democrata, mas não desta maneira, digamos assim, mas no fundo mostra-se como o homem que vai salvar a América branca, a América convencional, a América conservadora, das radicalidades dos democratas que querem transformar a América noutra coisa qualquer, multigénero, multirraça, até já querem trocar a cor das estrelas da bandeira. Exatamente, exatamente. Para porem agora, umas brancas, há aqui outras o ponto negras. que ele tem razão, que é, há uma radicalização do Partido Democrata. Não de todo o Partido Democrata, mas de parte do Partido Democrata, e essa radicalização de parte do Partido Democrata cria razão para a existência do Donald Trump. E, portanto, eu não vejo melhoras nenhumas na polarização da América e vejo como uma hipótese muito plausível que os republicanos ganhem o Senado, conquistem algum terreno no Congresso já em 2022 e que Trump seja pelo menos candidato às primárias em 2023. Consegue perspectivar alguém que possa querer ir à corrida com ele?
haverá O sempre Ted- os suspeitos o Ted do costume, não é? Ted Cruz Eu do neste momento não Texas, consigo enfim, estabilizou-se perspectivar, porque como o Cláudio sabe, temos sempre à partida 20 e tal candidatos, portanto eu não sei exatamente quem serão os outros, calculo que haja candidatos de centro que tentem de alguma maneira travar esta deriva mais radicalizada do Partido Republicano, não sei quem serão. Há os suspeitos do costume, o Ted Cruz, o Marco Rubio, etc., que não vão deixar de tentar a sua sorte, mas com as condições que vemos neste momento, e se os republicanos ganharem as midterm elections, o Trump parte com um favoritismo muito interessante para ele. Obrigado, professora. E Manuel? Peço desculpa, estava aqui sem som. Queria começar por dizer que a professora Diana Soler leu todas as minhas notas, não sabia, que já tinha lido. Obrigado. Estou a brincar. E, portanto, só lhes faltou, portanto, tem 18 no teste, porque Obrigada. 3 pontinhos que eu vou referir. Pronto, eu queria só fazer aqui uma resenha, apesar de ser completamente inútil, porque já tivemos a explicação, mas só para ver se consigo alinhavar o pensamento. Portanto, lá está, o combate à pandemia era uma coisa que já se previa que ia correr bem no mandato de Biden, por uma pura questão de experiência. Já tinha experiência do seu mandato com Obama. Kamala Harris também é uma senadora experiente. E, portanto, não havia muito por onde correr mal, apesar de tudo. O pacote de estímulo são, se eu não me engano, são 4 mil milhões de dólares, sobretudo para injetar dinheiro, como a professora disse muito bem, nas famílias e nas empresas, o que é uma novidade no sistema que muita gente diz capitalista, eu às vezes digo canibalista, dos Estados Unidos. Dentro do que é possível nos Estados Unidos, um plano mais à esquerda, lá está, dentro do que é possível e não com a noção de esquerda-direita que temos aqui na Europa, não é? Porque a esquerda nos Estados Unidos é um pequeno nicho, mas uma coisa mais centro-esquerda talvez. O que correu mal era o que já se previa, com a fronteira do México a não ser controlável e toda aquela questão da bondade de Biden, que foi um bocadinho repescar a bondade de Obama também, que foi visto como um messias, até ganhou um Nobel da Paz e tudo. E eu acho que foi beber um bocadinho essa bondade que depois não se verifica, porque não é assim que as coisas se processam. E todas estas questões são questões que levam a uma coisa muito importante, que é, e que eu notei, que é o primeiro dever do Presidente dos Estados Unidos é zelar pelos direitos pelo modo de vida americano. E, portanto, isto não se coaduna com a noção de que venham todos, que somos todos de bem, e, sobretudo, quando não cumprimos as leis. E, portanto, não é assim que, lá está, não é assim que se processa, tal como dizia a professora. Eu vou dizer isto muitas vezes durante o meu comentário. Mas pronto. Portanto, este acolhimento foi mantendo a meta de Trump, portanto, não alterou, não foi alterada. E tem dois problemas muito grandes, que é lá está o tentar unir a América, uma coisa que destas eleições da última campanha, eu penso que será pouco provável, até porque, como eu digo, muitas vezes aqui a falar do Biden, ele tem o carisma de uma alface, e, portanto, neste sentido, não penso seja um homem de Estado que seria preciso para fazer uma coisa dessas, uma coisa tão grande como converter, digamos assim, se eu posso falar assim, converter muitos americanos, não sei agora, 70 milhões que votaram no Trump, a fazer fila atrás dos democratas, não é? Problemas que eu detectei, temos aqui, lá está, um problema muito, muito atual, que é o combate às democracias.
sobretudo as autocracias, sobretudo as mais iliberais e mais musculadas, não é? Tendo como aquela distinção que a professora bem fez entre a Rússia e a China, que é escolher entre dois males, o mal menor, ou o mal mais controlável, ou o mal mais debilitado, e não a potência que nos ameaça todos os dias, e da qual, em certa parte, até os americanos já dependem. É muito dinheiro emprestado da China. E a dívida americana não está assim, já conheceu também melhores dias. Esta tribalização da política leva também a uma falta de representação do centro político. O que é que eu quero dizer com isto? Não é que o centro político não exista na América, mas a representação e o modo de como as coisas são feitas na América levam a uma falta de representatividade deste centro político. As coisas tendem a extremar-se porque os representantes estão cada vez mais extremos. Quer de um lado, quer do outro, e aqui as culpas penso que são divididas, embora seja mais apelativo falar do Trump e no lado dos republicanos, temos obviamente que falar do outro lado. Aqui um ponto que eu queria referir, que não vi referido, foi que a inflação, esta inflação, portanto, comparada, obviamente, mal comparada, digo eu, com os números de 2020, porque já estávamos em crise, uma inflação de 5, qualquer coisa por cento, e que penso que será uma inflação que não será estrutural, portanto, será temporária. E esta inflação foi criada pela grande injeção de dinheiro, mas só havia uma hipótese, que era ou fazíamos isto ou não ajudávamos ninguém. E, portanto, morriam os negócios, as pessoas e as famílias iam ainda mais para a desgraça, não é? E prevê-se que para meados de 2022 haja um recuo desta mesma inflação até níveis pré-pandémicos. Vamos ver se resulta, se é assim que resulta, porque isto em economia, o mais fácil é falhar a previsão, porque depende muito, tem muitas variantes, não é? E até lá tem muita água vai correr debaixo desta ponte. E eu queria, se me é permitido, depois, quando a professora puder, esclarecer um bocadinho também quem nos ouve e quem nos vê sobre o que é o filibuster e de como é que esses processos, exato, e como é que esses processos podem ou não atrasar a vida a Biden, e para acabar o meu raciocínio, peço desculpa, Cláudio, que me parece um presidente num mandato só. Portanto, não me parece que tenha continuidade. Ele vai tentar deixar a sua marca. Já está a deixá-la de alguma maneira, mas penso que será um dos raros presidentes de um mandato só. Vamos ver se eu tenho razão ou não. Agora, resta só saber se é de um mandato só por escolha pessoal ou por perder uma hipotética reeleição. Pois, eu não disse de propósito. Até porque, pronto, nós também não sabemos esta questão da senilidade ou aparente senilidade, o que é que isto é, o que é que isto vai conduzir também. É sempre uma questão. Professora? Sou eu que falo agora? Sim, não sei de comentar aquilo que o Emanuel... Quer dizer, relativamente ao Biden ser um presidente de um mandato só, eu acho que cada vez mais esta polarização norte-americana de que temos vindo a falar, é evidente que a idade do Biden e o facto de ele ter entrado na corrida eleitoral, coisa que ele vai corrigir mais tarde, quando se tornou presidente dos Estados Unidos, mas o facto de ele ter entrado na corrida eleitoral dizendo que só queria fazer um mandato, contribuem profundamente para que as pessoas tenham essa ideia, mas o que está no cerne desta questão e o que é verdadeiramente importante relativamente a esta questão é que a polarização da América tem feito que cada vez mais haja presidentes de um só mandato, não por escolha própria, mas porque o eleitorado assim o decide. E nós na América tínhamos a tradição de termos sempre 2 mandatos, quer dizer, era uma regra que nós especialistas sabíamos, que era que o incumbente tinha sempre muito mais hipóteses de ganhar
independentemente de ser de republicano ou democrata, e agora já ninguém sabe se isso é verdade ou não. Precisamente porque esta polarização cria, de alguma maneira, uma nova forma de fazer campanha eleitoral que está relacionada com mobilizar os nossos e não persuadir aqueles que podem votar de maneira diferente, porque esses que podem votar de maneira diferente praticamente desapareceram. E, portanto, no fundo, ganha quem for capaz de ter maior poder de mobilização. Isto é uma coisa que não começa com o Trump, é uma coisa que começa com o Bush. O Karl Rove conta nas suas memórias porque é que ele fez isto. E porque é que ele fez isto? Porque um dos seus meninos, lá da campanha, se percebeu que o número de pessoas persuasíveis era muito menor, ou diminuiu 20 e tal % nos 20 anos anteriores. E, portanto, a esmagadora maioria do eleitorado já estava decidida a uma de duas coisas, ou votar em determinado partido ou não votar. E, portanto, as campanhas eleitorais mudaram profundamente para a mobilização em vez da persuasão. E isto, enfim, mudou completamente a dinâmica das eleições e da polarização nos Estados Unidos. Mas, mais uma vez eu digo, quer dizer, esta polarização já estava a tomar forma, porque basicamente o que aconteceu foi que em 2004 os especialistas de campanha se aperceberam que esta polarização já existia. Portanto, isto é uma coisa muito anterior a tudo aquilo que estamos a falar agora. Não dá para contar a história. Eu diria que a história moderna começa em 1968, mas a história moderna não quer dizer que não haja uma história antiga que explique as origens da história moderna. Começa em 1968 com o fim da luta dos direitos civis, que mudou completamente a dinâmica das coligações nos Estados Unidos, etc. E que, com todas as mudanças que houve, eu ando a escrever sobre isso e publicar um dia destes, acabaram na grande consequência que é o Donald Trump. Eu acho que o Trump não é um sintoma, é uma consequência. E é uma consequência que tem a seu favor o facto de ter percebido muito bem de que maneira que a América moderna funciona e ter sido capaz de usar isso a seu favor, tornando-se presidente contra todas as expectativas, mesmo que tenha perdido as eleições a seguir. Portanto, isto para falar da questão dos presidentes de um só mandato. Eu acho que isso pode vir a ser, não tenho a certeza também, porque não consigo ver o futuro, mas acho que isso pode vir a ser a regra e não a exceção. Relativamente ao filibuster, os distritos eleitorais, portanto os governos, os estados e as populações dos estados e o número de lugares no Congresso, principalmente no Congresso, mas também a quantidade de população que vota no Senado, que são 2 senadores por estado, muda de 10 em 10 anos com os censos e vai mudar agora. E segundo as contas dos especialistas, eu não sou especialista nesta matéria, não sou especialista em política interna americana, apesar de ter que estudar política interna americana para ter que perceber a externa, dizem que neste momento atual, este novo census, portanto feito em 2020, que vai mexer nos cadernos eleitorais, vai favorecer os republicanos. Vai favorecer os republicanos. O que, mais uma vez, é muito importante nestes momentos em que a mobilização é tudo aquilo que os estrategas de campanha põem nos pratos para ganhar eleições. Isto é mais ou menos o que eu tenho para dizer sobre este assunto. Muito bem. Antes de passar ao Vasco, deixa-me só fazer esta pergunta à professora, até porque foi o tema que nós escolhemos também no episódio anterior, foi a questão dos voting rights. Não sei se a professora quer tentar falar ou deixar algum comentário sobre esta questão. Voting rights. Os direitos de voto. Que têm estado acesos por estes dias. Pois, quer dizer, e o Ted Cruz tem estado a tentar ganhar alguma coisa com certeza. Quer dizer, ambos os partidos tentam, mas os republicanos são piores nesse aspecto. Não é? Como sabem, há uma série de caveatos a votantes nos Estados Unidos e os republicanos têm tentado insistir nesses caveatos, especialmente no eleitorado imigrante, que à partida não vota em si. Isso tem-se tornado um problema porque
há um conjunto de pessoas que aparentemente, ou segundo as regras, têm direito a voto, e que os tribunais locais, que as comarcas locais que decidem sobre esses assuntos, têm conseguido impedir essas pessoas de votarem. Ok, obrigado, professora. Vasco. Bom, com esta, portanto, preleção toda e as intervenções anteriores, muito pouco fica para dizer, mas aquilo que eu posso fazer é destacar aqui alguns pontos que já foram ditos. Manuel, acho que vamos ter que celebrar isto, por assim dizer, porque é difícil deixarmos o Vasco sem palavras. Não me alongando, era isso que eu ia dizer, mas eu vou tentar não demorar muito tempo. Conseguiu, Vou tentar conseguiu. fazer isso, Você pelo menos. conseguiu. Mas aquilo que eu queria dizer e que já foi aqui mencionado foi que os perigos da política, e no caso da política norte-americana, é não só a questão da radicalização, quer de um lado, quer do outro, mas também a hiperpolarização e, portanto, a fixação de um certo eleitorado de que basicamente não há um centro político, não é? O centro político esvaziou-se e, portanto, isto deixou de ser quase política e já é mais clubismo do que propriamente a política, pelo menos aquela que nós estamos habituados a ver aqui na Europa. Relativamente a estas questões, ainda no âmbito da hiperpolarização, não nos podemos esquecer de que há duas Américas. Há uma América que normalmente vê a CNN, que consulta páginas de esquerda no Facebook, e depois temos uma essa mesma América sabe que Joe Biden ganhou as eleições. Depois temos uma outra América de Donald Trump que está convencida profundamente que Donald Trump ganhou as eleições, ainda que isso não seja, não corresponda à verdade. E isto porquê? Porque não é cá como em Portugal ou mesmo como na Grã-Bretanha, em que há um canal público e há conteúdo diversificado. Na América temos, portanto, a Fox e temos a CNN, que são duas cadeias de televisão distintas e, portanto, o americano que se identifica politicamente com um lado do espectro tende tendencialmente a ver conteúdos que mais lhe interessam e, portanto, a descurar um pouco, muitas das vezes, aquilo que é a realidade, ou pelo menos aquela realidade que politicamente mais lhe convém. Depois, relativamente às questões da imigração, que também foram aqui faladas, a questão da fronteira é uma questão que não foi resolvida com Trump, também não está a ser resolvida agora com Biden, e é uma questão que tende para o futuro a continuar a causar problemas, porque aquilo que o Biden no início do seu mandato, pelo menos, ele falou na concessão de cidadania a cerca de 11 milhões de pessoas em situação irregular, e, portanto, a revogação do veto das viagens de alguns países a que Donald Trump tinha vetado anteriormente, países muçulmanos maioritariamente, e, portanto, já estão a chegar aos Estados Unidos esta diversidade que é mais típica, não é, e integração que é mais típica dos democratas, portanto, isso também é um ponto que eu queria destacar. Depois, para não me alongar muito mais, a questão das vacinas, como já foi aqui dita, é das questões em que Biden ganha, das questões mais positivas. Portanto, o que é que há mais a dizer relativamente a isto? Basicamente, o que é que se pode dizer aqui mais? Pronto, basicamente é isto. Relativamente só à política externa, para acabar. É verdade que com o crescimento das democracias iliberais,
os Estados Unidos portanto, teve que fazer este tipo de opções, e lá está, neste momento a competição pelo primeiro lugar, não é? Entre a China e os Estados Unidos está muito, muito ténue e, portanto, a Rússia joga aqui como um instrumento que os Estados Unidos têm para conseguir, portanto, ou para tentar conseguir a hegemonia. Vamos ver como é que futuramente as questões vão decorrer. Esperemos fundamentalmente que se mantenham as relações diplomáticas pacíficas, e portanto eu penso que isso é o mais importante neste momento, no mundo em transformação e onde os radicalismos ganham cada vez mais lugar. É preciso reforçar os discursos de paz, ainda que estes possam ser por vezes bem intencionados e às vezes utópicos, no sentido em que todos os Estados, todos os países têm os seus próprios interesses, e portanto é muito difícil haver neutralidade em termos de política internacional, e quem melhor do que nos dizer isto do que a professora Diana Soler, não é? É para mim agora a bola? Sim, obrigado Vasco, professora. Obrigada, Vasco. Eu acho que o Vasco tocou aqui 2 ou 3 pontos que vale a pena dar só um toquezinho, que eu acho que são importantes. O primeiro é, como é que eu hei de pôr isto? Há uma diferença entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e eventualmente a Polónia e o resto da Europa Ocidental, é que os Estados Unidos são Estados em hiperpolarização, como o Vasco disse, eu uso a palavra polarização ou tribalização, porque apesar de não serem rigorosamente a mesma coisa, que querem dizer, pronto, quer dizer, dão-nos esta ideia. Os outros países na Europa isso não acontece porque o que há é fragmentação. Ou seja, como existe um número muito maior e muito mais proliferado de partidos políticos, não chega a haver uma tribalização ou hiperpolarização, existe, digamos assim, uma dispersão de votos, que são coisas menos perigosas, porque são votos muito voláteis, pelo menos por enquanto. Portanto, vamos ver o que acontece no resto do mundo. Relativamente aos Estados Unidos, o Vasco disse uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o centro moderado está a desaparecer. Isso é verdade. É verdade, quer do ponto de vista do eleitorado, quer do ponto de vista das elites. Por isso é que esta questão da mobilização de que eu vos falei é tão importante. Porquê? Porque basicamente quem está ativo politicamente, do ponto de vista dos cidadãos, são ativistas, são os cidadãos mais radicalizados, são os cidadãos mais clubísticos, como o Vasco estava a dizer, portanto que são mais, digamos, têm uma relação mais forte com o seu partido, e que votam não só a favor dos seus como contra os outros. E todas as sondagens indicam que é isto que está a acontecer nos Estados Unidos e que não há melhorias, digamos assim. Eu acho que a grande surpresa aqui, que é uma coisa que eu ouço muito pouco dizer, é como é que um homem como o Biden, que é moderado, ganhou as eleições. Mas eu penso que a razão pela qual isto aconteceu foi porque desta vez os democratas foram melhores na mobilização que os republicanos. Não é por acaso que o Trump ganhou com o melhor resultado de sempre a seguir ao Biden, do voto popular, não é? Portanto, isto mostra o poder da mobilização e a perda do terreno da persuasão. Eu estou a ficar sem bateria, portanto vou ter que ser rápida. A segunda questão, relativamente à política externa, que é muito importante, eu não penso, Vasco, por muito que isto seja aborrecido, que nós estejamos a entrar numa fase de pacificação entre as potências, muito pelo contrário, acho que nós estamos em fase de transição de poder e essas fases de transição de poder são fases que são naturalmente conflituosas. E o que eu acho que está a acontecer é que os Estados Unidos deram-se conta, isto já veio do Trump, não é do Biden, mas os Estados Unidos aperceberam-se que o seu declínio e a ascensão da China
se não se fizer qualquer coisa, podem ser imparáveis e estão a atacar, digamos assim, estão a ser ofensivos relativamente à China, antes que a China se torne uma grande potência irreversível. E, portanto, o que a mim me parece que vai acontecer nos próximos anos, se não próximas décadas, é um conflito de transição de poder entre os Estados Unidos e a China. Eu não vejo como isto possa ser amenizado, digamos assim. A Rússia vai ser um Estado que ambos os Estados vão tentar cooptar. Nenhum deles tem ilusões que pode ser amigo da Rússia, mas ambos têm ilusões ou querem tentar que a Rússia penda um bocadinho mais para o seu campo para, digamos assim, contrabalançar as coisas em relação aos outros. A ofensiva agora está do lado dos Estados Unidos, que conseguiram qualquer coisa. Vamos ver como é que a China contra-reage em relação a isto. Agora, tempos pacíficos, não estou a ver como possíveis. Acho que o sistema internacional está efetivamente a passar uma fase de estabilidade muito precária, e quando é assim, há uma grande tendência de haver conflitos, ainda que os conflitos que nós tínhamos que esperar no século XXI não sejam conflitos militares tout ou se forem, são conflitos em áreas muito limitadas, mas sejam conflitos económicos, tecnológicos, ciberataques, guerras híbridas, concorrência tecnológica, os Estados Unidos e a China fazerem gadgets, softwares, etc., incompatíveis uns com os outros, 5G, etc. Portanto, eu não prevejo uns anos pacíficos daqui para a frente. Parece-me que o que nós vamos ter no futuro, e acabo com isto termino, são anos de grande instabilidade, que nós não sabemos de que forma é que vão acabar, sendo que os grandes protagonistas desta instabilidade vão ser os Estados Unidos e a China. E outra questão curiosa, mas que não cabe neste podcast ou nesta conversa, teremos que deixar para outra qualquer, se vocês quiserem voltar-me a receber, Claro que é sim. de que forma é que outros Estados, nomeadamente outras democracias, vão ou não aceitar os planos dos Estados Unidos para combater as autocracias do mundo. Isso é uma das grandes dúvidas do século XXI. Agora, o que eu penso que não há dúvida é que vão ser umas décadas, não direi o século todo, porque não faço ideia, não tenho uma bola de cristal para prever o futuro, mas os próximos anos serão com certeza anos de grande instabilidade internacional. Pois, a questão é muito essa, não sabemos para onde é que... Sabemos de onde vimos, sabemos onde é que estamos, mas não sabemos para onde é que vamos, não é? Isso é o pior que pode existir, é a incógnita do que é que vai ser amanhã, o que é que vai acontecer. Sobretudo, lá está. Também não sabemos quanto mais tempo vai durar Putin. Sabemos basicamente quais são os truques de Putin, mas não sabemos quais serão os truques de quem vem a seguir a Putin. E quem vier a Putin já tem a história toda, sabe o que aconteceu e o que não aconteceu e tudo mais, não é? Portanto, há aqui ou seja, a Rússia é aquela personagem que nós sabemos que vai acontecer isto. Mas aí quando estiver lá Putin, o dia que ele sair, já não sabemos muito bem qual será o modus operandi das coisas. Isso aconteceu mesmo com a própria China, não é? Portanto, temos um Xi Jinping que tem aqui vamos chamar, um imperialismo chinês mais agressivo. Ou seja, eu acho que todos aqueles que é aquela pessoa que diz claramente ao que vem. Os outros era sempre na dúvida, portanto, soft policy, portanto, um soft power muito dissimulado, em que basicamente aquilo que se fazia era punham-se empresas a comprar outras empresas, portanto, começarem a ter influência, e agora já vemos, sobretudo com esta questão do coronavírus, já vimos o dragão chinês a pôr as garras de fora, por assim dizer, e a dizer ao que vem. Portanto, ou seja, acho que agora está tudo preto no branco, está tudo às claras, para sabermos o que é que queremos ou o que é que não queremos. Acho que é um pouco isto. E lá está, é a pergunta que se impera e que Macron ou pega no processo ou não pega, porque Merkel já vai desaparecer da cena, e portanto também não sabemos que tipo de chanceler é que vem agora também da Alemanha. Lá está, vai ser outra incógnita para o futuro. E Macron só pode durar mais um mandato, e vamos ver se ele consegue ser eleito. As coisas não estão fáceis em França. Mas a questão aqui é mesmo esta, ou seja, onde é que fica a Europa?
no meio disto tudo isto. E já agora deixa-me só acrescentar que também temos que contar com a instabilidade toda, como já não chega, vou lançar aqui mais uma para o prato, que é a instabilidade na Grã-Bretanha. Sim. E tanto, e toda, porque nós aí nem sequer sabemos para que lado é que eles querem virar. E tem toda a questão do Brexit para lidar e todas essas consequências. E isso tudo também vai fazer mexer no xadrez franco-alemão, nomeadamente. Depois tem a ver com interesses económicos e sabemos como isso é capaz de vergar qualquer outro tipo de interesses. O que é que a professora tem a comentar disto, como reta final? Mais uma vez é isso, não é a minha área de especialidade. Agora, eu penso que a Grã-Bretanha até agora tem sido bastante firme na sua tentativa de se manter o mais próximo possível dos Estados Unidos. E no fundo aquilo que a Grã-Bretanha pode vir a fazer é importante para países como Portugal, que fazem parte do eixo atlântico, digamos assim, mas para a Europa em geral, do ponto de vista da segurança, não é muito importante. O que me deixa mais inquieta está relacionado com a forma como países como a França e a Alemanha lidam, por exemplo, com a China, porque enfim, quer dizer, até agora têm sido muito pouco perentórios relativamente à atitude que hão de ter relativamente aos Estados Unidos. Por um lado, por causa dos 4 anos de Trump, deixaram a Europa muito insegura, mas por outro lado, porque eu não diria que os interesses económicos se sobrepõem a tudo, mas diria que a China conseguiu nestes 4 anos, e já vinha vindo a conseguir nas economias mais frágeis, digamos assim, implementar-se conseguiu ter um ascendente sobre a Europa que supera muitas vezes a tentativa dos Estados Unidos digamos, de cooptar as democracias para si, sendo a Alemanha o país que tem sido mais difícil de cooptar. Aliás, não é por acaso que aconteceu uma coisa que seria impensável há alguns, por exemplo, na presidência de Trump, que foi o facto dos Estados Unidos darem a benção ao Nord Stream 2. Como vocês sabem, é um pipeline que une a Rússia à Alemanha sem passar pela Ucrânia, ao qual as diversas administrações americanas sempre se opuseram. Ora, porque é que Biden não se opõe? Porque o Biden precisa ter a Alemanha do seu lado e sem estas concessões nunca poderá ter. Portanto, eu acho que agora a corrida neste momento, além da corrida central, digamos assim, da transição de poder, está relacionada com a capacidade que os Estados Unidos podem ter ou não ter de cooptar democracias para si. E eu tenho que me despedir porque eu vou ficar sem bateria. Sem problema, professora, foi um gosto, pelo menos gosto. Foi um gosto estar convosco, desculpem. Muito obrigado, professora. Isto aos fins de semana é sempre complicado. Obrigada pelo convite e espero ver-vos em breve. Obrigado, professora, também esperemos convidá-la mais vezes e, portanto, despedimos agora aqui da professora Diana Solé, mas vamos continuar nós aqui. Portanto, aqui continuamos nós, agora vamos para o Estado da Nação e Vasco, foste o último a falar, és agora o primeiro a falar, não é? Portanto, o que aconteceu no Parlamento? Bom, sinto que isto é uma pergunta retórica, não é? Porque nós sabemos o que aconteceu, mas é um modo para tu explicar. Bom, nas 3 horas e tal em que durou o debate... Bom, exatamente, tu és uma pessoa bastante paciente para ver convenções de fio a pavio. Se for do Chega, então, acho que ainda melhor, não é? Era todas, era o que eu ia dizer. De determinados partidos. Não, eu vejo todas. Mas pronto, todos o Chega está no Parlamento. Estão todos, do Bloco ao Chega, qualquer um. Nós gostamos de brincar assim um bocadinho com o Vasco, porque o Vasco, no que toca às direitas, ele sabe tudo o que se passa por lá. Força, Vasco. Bom, este foi o debate do Estado da Nação, mas foi também o debate do Estado da Oposição e o debate do Estado do Governo. E, portanto, relativamente a tudo aquilo que nós já sabíamos, não houve grandes alterações, portanto, normalmente este tipo de debates
serve um pouco para ver se o Primeiro-Ministro ainda continua com as suas intenções e nada mudou. O Cabrita continua no sítio. E portanto isto não há volta a dar. Quanto a esta questão, o Eduardo Cabrita pode cair à Assembleia da República, que ele continuará lá no seu trono, e portanto ele é o braço direito, e eu digo mais que até é a mão e é o braço do Costa, e portanto enquanto Costa precisar de Cabrita não vai sair dali, embora os partidos da oposição tocassem nesse ponto e voltaram a falar na questão de Cabrita. O que é certo é que a questão da autoridade do ministro em si fica muito fragilizada, para não dizer já quase descredibilizado, e portanto qualquer decisão que o Eduardo Cabrita vá tomar até agora terá sempre esta pressão extra. Da parte do PSD, eu notei que, embora existissem muitos questionamentos ao Primeiro-Ministro, conseguiu de forma muito ligeira passar entre os pingos da chuva, como se costuma dizer, e portanto não houve grandes problemas por parte da oposição. A oposição confrontou com a questão dos computadores, com as questões que Costa tinha prometido já aqui há muito tempo, e o debate todo ele andou muito à volta das questões da pandemia, do controle da pandemia, porque o estado da nação, não nos podemos esquecer, há mais de 1 ano e meio que a pandemia dura, e portanto a pandemia de certa forma também serve como para o governo não falar de outro tipo de assuntos. É claro que todo este orçamento de Estado é um orçamento onde os temas são mais dentro daquilo que a esquerda habitualmente fala, o Código de Trabalho, as relações laborais e tudo mais, e portanto a direita aqui não tem um espaço de manobra muito grande para agir, porque aquilo que pode propor nunca vai de encontro àquilo que são as ambições mais despesistas por parte do governo, não é? E portanto, de modo geral, a esquerda, o PCP concentrou-se muito nas questões dos trabalhadores, a proteção salarial dos trabalhadores com a pandemia. O Bloco concentrou-se mais nas questões ambientais e, portanto, das alterações climáticas. Aliás, Catarina Martins demorou 19 segundos do seu discurso para começar a falar das questões climáticas, e, portanto, mesmo no debate, na troca de argumentos com António Costa... Desculpa, Vasco, mas assim, sim. Reparem, polititécnicas, na qualidade deste nosso membro, que ele até sabe quantos segundos é que a Catarina Martins demorou para começar a falar. Vasco. É sério, não estou a gozar contigo, é um sincero elogio, portanto. Portanto, mesmo na troca de argumentação, notou-se que... Manuel, nem se agradece elogio nem nada. Nada para a frente, é normal. Notou-se que precisam... o PS continua a precisar do Bloco de Esquerda, embora o Bloco lhe tenha feito aquela desfaçatez de não votar favoravelmente o Orçamento de Estado, e portanto a maioria parlamentar continua estável. Os sinais de grande preocupação, embora nestas últimas sondagens tínhamos visto uma subida do Chega e da Iniciativa Liberal, o que é certo é que os partidos, o PSD e o CDS, continuam numa deriva, e portanto a crise das lideranças sente-se bem aqui neste sentido, e portanto lá está.
nota-se alguma pujança destes partidos que entraram na Assembleia da República e contrasta com aquilo que são os partidos que à direita que já lá estavam e, portanto, esta crise das direitas acaba por perpetuar o Partido Socialista no poder e, portanto, não há grandes alterações aquilo que é estabilidade política, digamos assim. Portanto, digamos que o debate quinzenal mostrou mais aquilo que era o estado da oposição e, portanto, Ana Catarina Mendes aqui esteve implacável como de costume e portanto, não houve, nota-se a fraqueza do PSD aqui, nota-se na questão da argumentação de que não teve resposta para contrariar aquilo que eram os elogios da Ana Catarina Mendes ao governo, da forma como tem gerido a pandemia, como não podia deixar de ser, não é? E portanto não se notou aqui o apontar de 3 ou 4 pontos mais negativos ao governo que pudessem fazer alguma moça a António Costa. António Costa, a verdade é que sai deste debate airoso e terá umas férias tranquilas, porque presente também da parte da oposição não há assim algo que o possa perturbar o sono, digamos assim. Portanto, este é o estado da nação que temos e o estado da oposição ou das oposições, se assim quisermos dizer. Sim, senhor, obrigado Vasco, uma vez mais, é excelente, implacável tu também, não sei quem é mais implacável, se és tu ou se é Ana Catarina Mendes, do PS. Emanuel. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que não sabia que isto valia comentários com cronómetro. Portanto, eu vou passar a trazer o meu cronómetro e pôr aqui a minutagem daquilo que isto assim não vale, ó Vasco. Bom, enfim, estamos num programa de comentário político sério, ou que brincadeira é esta? Bom, estou a brincar, obviamente. Bem explanado aqui pelo Vasco, eu, portanto, quem quiser ouvir como é que foi, anda para trás e ouve outra vez. Eu o que vou dizer é que, na verdade, sentimos exatamente o que é um debate da nação sem história. Foi como me pareceu daquilo que vi. Fui vendo aos poucos, são 4 horas ou 3 horas e tal, fui vendo aos poucos, e o que me parece é que cada partido conseguiu afirmar a sua ideia. O Bloco começou um bocadinho mais agressivo e depois foi amenizando o discurso para ter, portanto, também a benevolência do dono disto tudo, o novo dono disto tudo, António Costa, que parece que se poderá eternizar no poder, assim ele queira. Não que eu esteja de acordo com essa solução, mas é o que me parece daquilo que vejo. O PS, mais estrapalhada, menos estrapalhada, mais cabrita, menos cabrita, vai dando os tiros nos pés e não tem grandes consequências, como vimos nas sondagens que têm sido publicadas. Até está bastante perto diria eu, está bastante perto da maioria absoluta, o que seria mais um desastre, acho eu, para o nosso país. Isto é a minha opinião pessoal, apesar de eu ver o crescimento dos partidos como o Chega, a Iniciativa Liberal e até o próprio PAN. Eu acho que, neste sentido, o que eu gostaria é uma coisa, o que se vai passar é outra, e, portanto, vai haver a tal... uma certa diabolização do PS e da esquerda em geral, para conseguir arrebanhar todos os votos possíveis de todas as pessoas que estão, de alguma forma, descontentes, que vão ser cada vez mais com o avançar das consequências económico-financeiras desta pandemia que passamos e que ainda estamos a passar, não é? Que já está quase endémica
mas que ainda é uma pandemia. Neste sentido, por um lado, favorece o discurso dos partidos mais à direita, por outro lado, desfavorece o centro-direita e o aparente desaparecimento do CDS é sintoma disso mesmo, e o enfraquecimento do próprio PSD, não é? Depois temos a juntar para este caldeirão, temos então a bazuca europeia e todos os 1.000 milhões que vêm por aí e que o PS irá executar a seu belo prazer, com mais entidade de transparência, menos entidade de transparência, e com mais ou menos capacidade de executar os fundos, com mais ou menos programas para aproveitarmos esse dinheiro do programa de resiliência. E eu acho que vai ser mais um tempo de vacas gordas aparentes. E o povo, se calhar, não vai... Digo eu agora, estou aqui a fazer uma previsão, qual o professor Marcelo, que o povo não irá sentir assim tanto os efeitos deste plano de resiliência. E vamos ver até que ponto Portugal está preparado, e eu acho que não está, para executar um tal plano, porque eu acho que uma coisa é escrevermos aquilo que queremos fazer, e que já está aprovado, e outra coisa é depois executarmos isto com a mestria a que Portugal já nos tem habituado, pelo menos no tempo em que eu vejo, ouço e presto atenção à política. O resultado não varia muito. O mesmo é dizer que vai variando o protagonista, mas a música é sempre igual. Faz-se uns covers, umas coisas novas com uma nova roupagem. Vamos ver agora se, com a entrada destes novos partidos, e nomeadamente com o Partido da Iniciativa Liberal, que tem uma visão mais ideológica e, portanto, ideologicamente assumida, diferente do que era já representado. E temos, por outro lado, o apelo ao sentimento e ao coração da parte do Chega, que é mais um partido que funciona mais em clickbait, mas que isso, ou seja, que não interpretem as minhas palavras como uma desvalorização. Portanto, são duas formas de funcionarem: ideologia, ou então, o que eu já disse aqui há uns episódios, a pesca de arrastão. Cabe tudo no meu discurso e eu lanço para todos os lados e disparo para todos os lados. E é esta a minha opinião. Portanto, o estado da oposição, para terminar a minha ideia, o estado da oposição é lastimável, até porque, como vimos, infelizmente o deputado Rui Rio faltou por motivos de força maior, pessoais, e vimos um Adão Silva que, enfim, lastimoso, para dizer o mínimo. A falta de tudo naquele partido, de carisma, de sentido, de Estado, porque parece que não conseguem, não encontraram maneira, e isto até me dá vontade de rir, que é, não encontraram maneira de fazer oposição a este PS. Mas como assim? Não houve erros? Não houve coisas que podíamos ter feito diferente? E eu acho que o maior partido da oposição tinha mais que ter essa responsabilidade bem afinada. O Bloco de Esquerda vai lutar pela sua sobrevivência política e por manter a relevância, conjuntamente com o PCP, que será sempre contra tudo e contra todos até à votação final. E, portanto, sendo a incoerência política que é, porque aprova orçamentos, mas não quer o poder, porque, bom, enfim, diz e desdiz com muita facilidade. Portanto, e dos outros três já falei. O PAN não me parece para aqui uma peça relevante do tabuleiro, apesar de falar de um tema que está na ordem do dia, mas como é um partido monotemático, acaba por se esconder por baixo das cadeiras dos outros partidos. Facilmente os outros partidos canibalizam esses temas. Disse. Muito bem, Manuel. Acho que é sobretudo isto. É mais de percebermos realmente que raio de oposição é que nós temos aqui. Porque temos uma iniciativa liberal que só sabe falar de liberdade. Acho que já chega.
Acho que é preciso um bocadinho mais do que isso. Acho que é preciso descer um bocadinho à terra e deixarmos o campo das ideias e de alguma ideologia, que eu continuo a dizer que falta ideologia. Para mim não há ali coisas que não, quase não se distingue o que é ser liberal daquilo que é ser libertário, e para mim são duas questões diferentes, porque estudei as duas ideologias. Acho que devem começar por arrumar a casa um bocadinho nesse sentido. E já estou um pouco, eu tive também a vi isso, depois também quis saber qual era a opinião do pessoal do Eixo do Mal, e já estou um bocado como o Daniel Oliveira diz, que é o espaço de debate de iniciativa liberal tornou-se o Twitter. É um local onde estão em grande peso, onde vai vão todos, e portanto estão ali, naquele espaço pseudo-intelectual, onde meias frases parece que são os maiores da vida, e lá está. Mas que não é representativo de toda a sociedade portuguesa, portanto estão ali numa bolha a discutir para os próprios botões. Mas a questão é essa, é que fecham sobre a bolha, e portanto um partido político nunca, mas nunca pode fechar-se numa bolha, nunca. E portanto, parece que já fizeram esse caminho. Que era um caminho que o Bloco de Esquerda tinha também. Tinha e ainda tem, né? Portanto, fala para os seus. O que as redes sociais acabam por fazer. Sim, acabam por fazer, mas por isso é que... Acabam por ser uma caixa de ressonância daquilo que são, não é? Acaba por ter esse efeito. E por isso é que tu vais... Verdade, mas por isso é que tu vais para a rua ouvir a população. Mas mesmo quando a iniciativa liberal sai para a rua, sai para correr todos juntos ou sai para fazer um torneio de pádel. Pois. Assim não dá. E portanto, lá está. Eu nunca vi pessoas de estratos baixos da sociedade a jogarem pádel. Portanto, quis dizer alguma coisa, mas não. Não, eu queria só acrescentar aqui um pontozinho que em relação à iniciativa liberal, que eu disse e mantenho, que é um partido altamente ideologista e ideológico, porque de todos é o que assume mais a sua identidade, mas temos que parar com a fantasia de que a minha ideologia é melhor que a tua. Este tipo de discurso não funciona. E o que eu acho que se devia perder mais tempo a fazer, e já agora não é só para a iniciativa liberal, é para os outros partidos, é explicar como é que funciona, porque é que funciona e em que medida é que isso melhora a minha vida. De todos. Exemplos práticos. De todos os cidadãos, porque é isso que importa aos cidadãos. Não importa saber se a tua cor é azul, ou se eu sou vermelho, ou se o Vasco é amarelo. Isso não interessa. O que é que interessa é o que o Cláudio pensa, como é que pensa e como é que executa. O que o Vasco pensa e assim por diante, e o que eu penso e assim por diante. Porque senão estamos aqui numa discussão filosófica. E a discussão filosófica é muito importante e muito interessante, mas para fóruns de debate. Não é para a política autárquica nem para a política nacional. Porque aí lidam-se com coisas concretas. E temos que... as pessoas já não vão na cantiga como antigamente, uma cara, um som, uma promessa. Isso já não chega para as gerações que vão votar agora e que hão de votar mais tarde. Isso já não é suficiente. Exato. Cláudio, eu acho que há aqui um paradoxo que nós vivemos hoje em dia, que é o seguinte. Parece que hoje em dia, que cada vez é mais fácil comunicar, a comunicação dos partidos se fecha sobre ela mesma, ou seja, o Twitter sim poderia ser algo auxiliar para promover o debate, mas lá está, não chega. Não acho que seja, até porque o Twitter, aquilo há um bocado à brócolia. Sim, exato. Nas redes sociais acaba por acontecer isso. O excelente daquilo é que escondem-se todos sobre nomes de bots, não é? Acabam por ser os especialistas e aqueles que não percebem nada do assunto juntos na mesma rede social e às nas tantas acabam por se confundir as opiniões e portanto, uniformizam também um bocado o pensamento e, portanto, aquilo que acaba por fazer no máximo é que aqueles que não são tão bons
provavelmente acabam por ter ali umas noções de política, mas depois isso não chega para estarem preparados para servir os partidos, de certa forma, não é? E os partidos precisam mais do que o facto de uma pessoa ser mais ou menos inteligente, ir à causa e, portanto, capacidade de trabalho, principalmente, e de organização, que eu acho que é isso que é isso que falta. Mas pronto, E outra questão que é apostar nos jovens. Eu acho que é cada vez mais importante apostar nos jovens. Nós vimos isso na liderança do CDS. Mas a Iniciativa Liberal fez isso agora, né? Pôs um puto de 19 anos candidato à Junta de Freguesia de Parque das Nações. Pois. Quando se tem bons pais e boas mães. Portanto, aquele nepotismo todo que a Iniciativa Liberal criticava o Partido Socialista já está a começar a acontecer. Só naquela. Quando temos uma mãe que tem um perfil verificado com aquele certo a dizer nunca esperei que isto viesse a acontecer, está bem. O meu nepotismo é melhor que o teu. Lá está. Nós estamos com esta conversa, estás a ver como isto vai dar ao mesmo. Mas vai acabar por... A partir do momento em que os partidos estão dentro do mesmo sistema, utilizando esta linguagem, não é? É muito difícil fugir a estas lógicas e às vezes morre-se um bocado pela boca, não é? Porque criticando os outros... Vasco, posso só contrariar essa tua ideia? É que tu dizes que é difícil fugir a estas lógicas. Eu acho que o mais fácil é aceitá-las. Acho que é mesmo uma questão de preguiça. E de princípios também. Ou de falta deles. Pois. Mais falta deles, neste caso. Só que hoje em dia há uma maior preocupação em chegar ao poder, ainda que isso possa atropelar alguns princípios e que não deveria ser assim, mas o que é facto é que tu vês... talvez a Iniciativa Liberal não seja dos partidos que mais se ouve falar nessa questão, porque privilegia a qualidade e, portanto, alguma organização, mas, portanto, o único partido que tu vês falar de poder assim abertamente, quer dizer, o PSD não fala porque vê que nas votações não tem capacidade para isso. O Chega fala porque sente que está a crescer, embora também não vá conseguir nada, nenhum intento, porque não consegue que os outros partidos à direita também consigam capitalizar. E, portanto, é um bocado isto. Não há... Mas pronto, deixem-me então concluir o meu pensamento, também rapidamente, para também não se alongar muito tempo. Portanto, Iniciativa Liberal está falado, Chega. É mais do mesmo, é fazer intervenções para depois cortar aquilo que André Ventura disse e postar aquilo no YouTube e arrebentou, destruiu, matou, esfolou, enfim, fez tudo. Né? Portanto, é a expressão, como é que é? Lançar o foguete, saltar o muro e buscar as canas, André Ventura. Acho que é uma boa definição. Há um verbo que eles nunca usam, que é construiu. Nunca usam. Exato. Nunca construiu nada. Sim, ou deu solução, um bocado assim de género. Não, nada, construtivo, nada. Isso não existe. Depois, de facto, temos ali um CDS que, enfim, agarra-se à boia chamada Cecília Meirelles, que é elogiada por toda a gente, de esquerda à direita. Portanto, quando alguém é elogiado à esquerda à direita pela sua capacidade argumentativa, é porque aquela pessoa está, de facto, no bom caminho. Ou então está agarrado a um Titanic. Né? E, portanto, parece-me que é um tanto isto que nós, infelizmente, estamos a assistir, porque lá está, é um partido basilar naquilo que é o campo democrático e que tanto ajudou e tanto deu a este país no sentido do debate das ideias, o confronto, o estímulo que é necessário fazer. Ideias certas para uns, ideias erradas para outros, mas o fez. PSD, acho que o Rui Rio quis fazer demasiada limpeza interna e, portanto, só vão aqueles que são de sua confiança. Portanto, olhar para Adão Silva e pensarmos que ainda há relativamente pouco tempo atrás tínhamos um Luís Montenegro a dar baile no Parlamento, dá dó. Não é? E, portanto, é isso que nós temos que entender. PS está confortável porque não há oposição, portanto, assim torna-se muito mais fácil.
A PCP e Bloco perceberam que também não podem ser muito hostis porque não sabem que tipo de migalhas é que lhes vai restar para as autárquicas e, portanto, dá sempre um bocadinho de jeito. E há o orçamento para aprovar. Há também uma certa... até porque o Bloco de Esquerda lembra-se que quando ameaçou não aprovar o orçamento, as solicitações de voto caíram 2%. E, portanto, as pessoas não gostavam dessa responsabilidade na altura do Bloco e a birra que o Bloco fez. Mas lá está, o pessoal do Bloco é isto, é pessoal de birras. Ou é como eu quero, ou então é destruir tudo também. Portanto, 880. E, portanto, lá está. Temos um primeiro-ministro que dá para gozar com o André Ventura tranquilamente da vida. A falar do para-raio que foge e pronto, ele vai agora descansar. Certamente que ele pode descansar, os candidatos presenciais, os líderes de conselhia e líderes de federações não descansam porque existem câmaras para manter e existem câmaras para ganhar. E falo, por exemplo, aqui do Seixal. Portanto, Seixal é uma câmara que poderá ser ganha pelo Partido Socialista ao PCP. Eu pessoalmente tenho uma certa dúvida que assim seja. O candidato não tem qualidade e conheço obviamente aqui a máquina do Seixal e o Presidente da Câmara do Seixal é candidato para o último mandato. Portanto, há aqui uma série de consequências. Vamos ter esta questão da Covid-19 ainda a parar no ar, pessoas que têm medo de sair, e nós temos que o eleitorado comunista é um eleitorado muito disciplinado e, portanto, bem arregimentado, onde vão buscar as pessoas a casa para irem votar. Portanto, assim é. E, portanto, é isto. Não há muito mais a dizer. É este o triste estado da nação, em que os políticos andam a brincar à política e aqui os cidadãos normais, como os mortais, andam a brincar. E pronto, e com isto quero também dizer que o presidente da Junta desta semana foi Eduardo Cabrita. Portanto, foi uma luta acesa entre Eduardo Cabrita e Joacim de Catar Moreira e ganhou o Eduardo Cabrita, não é? Portanto, o que nos vale, Cláudio, são os mas olha, foi a primeira vez, subscritores. mas olha, foi a primeira vez que ele foi nomeado, atenção. Olha que é É. proeza. Grandes personagens ganham à primeira. A primeira que foi à chapa, a primeira que ganhou. 100% de eficácia. Epá, para mim, o Cabrita saía da casa. Não sei quanto a vocês, mas para mim era votar para sair. Ainda vamos ter saudades do Cabrita, nem que seja só para falar dele. Eu acho que sim, da mesma forma que temos saudades do Trump. Sim. Para conteúdo é ótimo. Sim. Sim, o Luís Pedro Nunes, do Eixo do Mal, disse que nunca ninguém lhe deu tanto conteúdo como o Sócrates. Epá, a gente tem que saber agradecer do prato de onde come, não é? Ora, lá está. Mas pronto, mas estavas a dizer, os 500 ia eu dizer, antes de ser selvaticamente interrompido por estes dois anarquistas, que queria agradecer os 500 seguidores, assim é que é, e os mais de 100 subscritores no YouTube. E agora, malta, vamos em direção aos 1000 e ninguém nos para. Está bom? Eu acho que até ao final do ano conseguimos chegar aos 1000. Vamos embora. Eu não quero estar aqui no programa de final do ano a dizer que o nosso líder não tem razão, mas se ele não tiver, vai ser por culpa vossa. Portanto, vocês já sabem o que é que têm que fazer. Pode ser, entretanto, que no programa das 24 horas já tenhamos algumas novidades. Vamos lá ver. Pode ser. Pode ser que sim. Este já é o 15, não é? 15. É. O episódio número 15. Portanto, Está quase. Está aproximado. Quase. Faltam 9 semanas. E se pelo menos não fizemos alguma coisa assim a meio da semana, não é? Isto nunca se sabe. 9 semanas e meia, grande filme. Um episódio especial, ou quem sabe, por aí. Sim, quem sabe. Portanto, we'll never know. É isto, portanto, Emanuel e Vasco, uma vez mais, obrigado. A professora Diana Soler já não está aqui connosco, mas também, obviamente, agradecer, que de facto foi isso. Nós somos resilientes, portanto, quando nós queremos uma coisa, lutamos por ela e conseguimos-la. Bem, só não podemos dizer isso em relação à carta, não é? Pronto. Tentámos, fizemos a nossa parte. Ainda não recebemos a resposta do Presidente da República. Portanto, deve estar aí a arrebentar. A assessora está a concluir a carta. Deve estar. Sei que alguma vez ela foi lida ou impressa. Mas pronto, o que vale é que ela tem mensagem do próprio sistema a dizer que aquilo foi recebido com sucesso.
portanto, é isto. Obrigado uma vez mais por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado deste episódio. Assim, uma outra vertente. Portanto, nunca tínhamos estado assim só os 3 rapazes. Portanto, Jobs for the Boys, não é? Tínhamos, pá. Então, Quando foi o Milhazes não tínhamos. não sei se não estava cá a Carlota ou Não, a... acho que O Milhazes fui eu que faltei. Não estavas cá tu, é verdade. Sim. Pronto, é isso. Mas acho que se os 3 rapazes acho que nunca tínhamos estado. Pronto, foi uma experiência diferente. Portanto, é assim. Exato. E portanto, lá está. Como nós dizemos habitualmente, tenham muitas crises e pensem muito. Até ao próximo episódio.